Leitura do livro de Lucas, capítulo 22. Judas concorda em trair Jesus. A festa dos pães sem fermento, também chamada de Páscoa, se aproximava. Os principais sacerdotes e mestres da lei tramavam uma forma de matar Jesus, mas tinham medo da reação do povo. Então Satanás entrou em Judas Iscariotes, um dos 12, e ele foi aos principais sacerdotes e aos capitães da guarda do templo para combinar a melhor maneira de lhes entregar Jesus. Eles ficaram muito satisfeitos e lhe prometeram dinheiro. Judas concordou e começou a procurar uma oportunidade de trair Jesus, para que o prendessem quando as multidões não estivessem por perto. A última Páscoa. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado. Jesus mandou Pedro e João na frente e disse: Vão e preparem a refeição da Páscoa, para que a comemos juntos. Onde o Senhor quer que preparemos? Perguntaram. Ele respondeu: Logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem carregando uma vasilha de água virá a seu encontro. Sigam-no. Na casa onde ele entrar, digam ao dono: o mestre pergunta: Onde fica o aposento na qual comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus discípulos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: Estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse: Tomem isto e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Este é o meu corpo, entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: Este é o cálice da nova aliança, confirmada com meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Mas aqui, partilhando da mesa conosco, está o homem que vai me trair, pois foi determinado que o Filho do Homem deve morrer. Mas que aflição espera aquele que o trair? Os discípulos perguntavam uns aos outros qual deles faria uma coisa dessas. Depois começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Jesus lhes disse: Deste mundo, os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo, e, no entanto, são chamados de benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente. Que o maior entre vocês ocupe a posição inferior e o líder seja o servo. Quem é mais importante, o que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa, mas não aqui, pois eu estou entre vocês como quem serve. Vocês permanecerão comigo durante meu tempo de provação, e assim, como meu Pai me concedeu um reino, eu agora lhes concedo o direito de comer e beber à minha mesa, em meu reino. Vocês se sentarão em tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Jesus prediz a negação de Pedro. Então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Pedro disse: Senhor, estou pronto a ir para a prisão e até a morrer ao seu lado. Jesus, porém, respondeu: Pedro, vou lhe dizer uma coisa.
Hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Em seguida, Jesus lhe perguntou: Quando eu os enviei para anunciar as boas novas sem dinheiro, sem bolsa de viagem e sem sandálias extra, alguma coisa lhes faltou? Não, responderam eles. Então ele disse: Agora, porém, pegue dinheiro e uma bolsa de viagem, e se não tiverem uma espada, vendam sua capa e comprem uma, pois é necessário que se cumpra essa profecia a meu respeito. Ele foi contado entre os rebeldes. Sim, tudo o que os profetas escreveram a meu respeito se cumprirá. Eles responderam: Senhor, temos aqui 2 espadas. É suficiente, disse ele. Jesus ora no Monte das Oliveiras. Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi como de costume ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse: Orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor, e sua angústia era tanta que seu suor caía da terra como gotas de sangue. Por fim, ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, exaustos de tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levantem-se e orem para que não cedam à tentação. Jesus é traído e preso. Enquanto Jesus ainda falava, chegou uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Ele se aproximou de Jesus e o cumprimentou com um beijo. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Quando aqueles que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos lutar? Trouxemos as espadas. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse: Basta! E tocando a orelha do homem, curou-o. Então Jesus se dirigiu aos principais sacerdotes, aos capitães da guarda do templo e aos líderes do povo que tinha vindo buscá-lo. Por acaso sou um revolucionário perigoso para que venha me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Todos os dias eu estava ali, ensinando. Mas esta é a hora de vocês, o tempo em que reina o poder das trevas. Pedro nega Jesus. Então eles o prenderam e levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro o seguiu de longe. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se em volta, e Pedro sentou-se com eles. Uma criada o notou à luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. Por fim disse: Esse homem era um dos seguidores de Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um homem olhou para ele e disse: Você também é um deles. Não sou, retrucou Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro homem afirmou: Com certeza, esse aí também estava com ele, pois também é galileu. Pedro, porém, respondeu: Homem, eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante, o galo cantou. Então, o Senhor se voltou e olhou para Pedro, e Pedro se lembrou das palavras dele: Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali, chorando amargamente. Os guardas encarregados de Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Vendaram seus olhos e diziam: Profetize para nós, quem foi que bateu desta vez? E os insultavam de muitas outras maneiras. O julgamento de Jesus diante do conselho.
Ao amanhecer, todos os líderes do povo se reuniram, incluindo os principais sacerdotes e os mestres da lei. Jesus foi conduzido à presença desse conselho, e eles perguntaram: Diga-nos, você é o Cristo? Jesus respondeu: Se eu lhes disser de modo algum, acreditarão em mim. E se eu lhes fizer uma pergunta, não responderão. Mas de agora em diante, o Filho do Homem se sentará à direita do Deus Poderoso. Todos gritaram: Então você afirma que é filho de Deus? E ele respondeu: Vocês dizem que eu sou. Que necessidade temos de outras testemunhas? Disseram eles: Nós mesmos o ouvimos de sua boca. E este foi só um trecho da nossa leitura de ontem. Curtiu esse conteúdo? Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também vai gostar de ler com a gente. Para acompanhar a leitura completa, clique aqui ao lado e lembre-se, todos os dias tem leitura nova aqui no canal. Te espero no próximo vídeo.